Então vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar então mais uma aula. Deixa eu abrir aqui o. Eu vou aproveitar para dar uma olhada no nosso cronograma também. Não sei se essa semana que vem se a gente tem a segunda avaliação. Deixa eu dar uma olhada. Eita, a avaliação seria hoje. Eu acabei me enrolando aqui. Primeira avaliação. Gente, olha, eu vim olhar agora o cronograma que eu acabei me enrolando aqui. Pelo cronograma, hoje teria uma segunda avaliação, não é isso? Mas eu, não, eu achei que era semana que vem, porque eu vou terminar hoje a parte de funções. Então vamos deixar aqui combinado, né? Na semana que vem a gente vai ter uma segunda avaliação para a gente fechar a B1. Tá? Um esquema parecido com o da primeira. Vai ser via Moodle. Né? Pode ser que eu vou elaborar ela ao longo da semana, pode ser que eu adote um outro formato, mas vai ser via Moodle. Eu aviso vocês ao longo aí da semana lá no grupo. Mas vai ser via Moodle, né? É, parecido com o que foi a primeira. Tá? Então fica para a semana que vem. Como eu vou terminar a parte de funções hoje, e aí então fica para a semana que vem. A nossa segunda avaliação para fechar a B1. Vem me enrolando aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui a apresentação da aula de hoje. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Só alguém confirma para mim, por favor, só para. Sim. Sim. Tá bom. Jóia. Então vamos lá. A gente vai hoje terminar a primeira parte do nosso curso, que corresponde à parte de funções. Então a gente vai falar hoje da função exponencial e de logaritmos. E aí, na semana que vem, a gente faz essa segunda avaliação para fechar B1 e depois a gente vai, na segunda parte do curso, falar de assuntos ligados a cálculo diferencial e integral. Né? Como é um espaço curto de tempo, a gente vai pegar alguns tópicos gerais para dar uma passada aí por esses assuntos. Então vamos lá, a gente vai encerrar hoje essa parte de exponencial e logaritmos. Bom, lembrando um pouco da definição que a gente viu na semana passada sobre função, então a função é uma relação entre duas variáveis ou entre duas grandezas. Tá? Então, uma função exponencial, né, relaciona uma grandeza que pode ser representada pela letra y ou f de x com uma outra grandeza representada pela letra x. Tá? Então,
f de x aqui vai ser igual a elevado a x. Então a função é chamada de função exponencial, né, porque nós temos uma potência de base a, onde a tem que ser um número positivo e diferente de 1. Por que positivo? Porque para você ter uma definição de função, ele tem que ser positivo, porque se fosse negativo, você ia ficar alternando a depender do expoente, você teria valores positivos ou negativos. Diferente de 1, porque senão a gente teria uma função linear, constante. Então, por isso que essa condição de existência, né, da função exponencial. Então, esse tipo de função, ele relaciona duas grandezas. Por exemplo, né, a velocidade com que uma criança cresce, ou melhor, velocidade não, vamos supor o seguinte, ó, a altura de uma criança em função do tempo. Né? A altura, a criança cresce no início, né, da vida muito rápido. Então, a gente pode falar que, né, nos primeiros meses do ano, a altura, ou melhor, o comprimento, se comporta de maneira exponencial. Um exemplo. Um outro exemplo, né, se a gente pegar agora a pandemia da Covid-19, então, em períodos em que a gente está tendo uma alta transmissão, o número de casos ele se comporta de maneira exponencial. Um outro exemplo ainda, né, a ocupação dos leitos de UTI, né, nas últimas semanas, ela cresceu muito rápido. Então, cresceu de tal maneira que o gráfico desse crescimento ficou quase exponencial, ficou quase vertical, assim, ó. Deixa eu pegar um gráfico só para mostrar para vocês. Aí a gente diz, nesse caso, que a gente tem um comportamento exponencial. Deixa eu pegar esse gráfico, que aí ilustra bem isso que eu estou dizendo. Deixa eu pegar esse gráfico. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Isso aqui representa bem, gente, isso que eu estou falando. Então, veja só. Esse gráfico aqui, vocês estão vendo o gráfico? Sim, sim. Tá. Então, veja só. Esse gráfico aqui, ó, é a ocupação dos leitos de UTI em Alagoas, da rede pública, tá? Leito SUS. Aí, tanto leitos de hospitais públicos quanto contratualizados em hospitais privados. Então, observe o seguinte, ó, na primeira onda, né, no primeiro semestre do ano passado, a gente teve um crescimento na ocupação. A ocupação é a linha em vermelho, a linha azul são os leitos disponíveis. Então, veja, ó, foi um crescimento exponencial, porque foi muito rápido. Veja que o gráfico, ó, num curto espaço de tempo, você vai tendo um crescimento rápido. Né? Aí depois começou a cair a queda, a gente pode dizer aqui que é quase uma reta, que se a gente conseguir passar aqui, ó, uma reta, pronto, aí foi caindo. Aí começou, a partir agora do final do ano de 2020, começou a subir de novo. No começo, essa subida estava ainda uma certa variação no tempo, né? Constante. Então, de forma que a gente pode pensar assim, ó, de novembro aqui mais ou menos, assim, ó, final de novembro, começo de dezembro, até final de janeiro, esse pedaço daqui até aqui, esse crescimento era exponencial, porque era um crescimento constante. A gente tinha uma média de cada 7 ou 8 leitos a mais por semana, estava aumentando. A partir da segunda quinzena de fevereiro, que é mais ou menos daqui para frente, veja a forma do gráfico como mudou. A reta, aqui eu tinha uma reta, passou a ser uma curva exponencial, ou uma reta mais inclinada, se a gente pensar nas suas tangentes, que a gente vai ver em seguida quando a gente falar em derivada. Né? Então, esse pedaço aqui, ó, daqui mais ou menos, que representa fevereiro, segunda quinzena de fevereiro para frente, a gente diz que os leitos de UTI tiveram um crescimento exponencial. Né? Se vocês lembrarem com aquelas progressões que a gente estuda no ensino médio, né, PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, a gente tem o seguinte, uma reta
que é aquela função do primeiro grau que a gente viu na semana passada, corresponde a uma progressão aritmética. Quer dizer, a cada termo você vai somando a razão. Aqui, quando a gente tem uma progressão geométrica, né, a gente vai ter então uma função exponencial. Quer dizer, a cada termo você obtém cada termo multiplicando a razão. Por isso que a gente fala, então, a cada semana a gente multiplica por 2, quer dizer, a cada semana a ocupação dobra. Né? E um outro exemplo disso é a evolução do número de casos em meses em que isso aconteceu de forma muito acelerada, como a gente está observando agora. Então, a cada semana, o número de casos vai dobrando. Então, a gente diz que o crescimento ou comportamento é exponencial. Bom, então, só para representar isso que eu estou falando. Então, a função exponencial ela faz isso aqui, né? Ela vai crescendo cada vez numa razão maior. Essa razão, então, é o número que vai sendo multiplicado pelo termo para obter o seu sucessor. Então, as funções exponenciais, deixa eu mudar aqui, são funções desse tipo aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Tá? Então, as funções exponenciais são funções desse tipo. Essa é a forma algébrica dela. Então, a gente tem uma potência em que a variável independente, representada pela letra x, está no expoente. Ó, x. Bom, então, veja a diferença aqui ó, das duas funções. Eu vou pegar dois exemplos, uma função linear e uma função exponencial. O primeiro exemplo é um exemplo que a gente já viu na aula passada. O valor pago por uma corrida de Uber é uma função linear. Por quê? Você paga um valor fixo mais um valor por quilômetro. Tá? Então, x é a distância percorrida em quilômetros. Então, você vai pagar R$5 mais 75 centavos por quilômetro. Tá? Então, se você andar 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros, isso aqui vai variando. Então, 1 quilômetro você vai pagar 5 mais 75 centavos. 2 quilômetros você vai pagar 5 mais 1,50. 3 quilômetros é 5 mais 2,25. 4 quilômetros, 5 mais R$3. E assim vai, que aí é o número de quilômetros vezes 0,75. Então, como a variação é constante, né? A cada quilômetro a mais a gente paga 75 centavos a mais, então essa variação é constante, o gráfico é uma reta. Tá? Já numa função exponencial, a gente tem o seguinte exemplo. Ó, o carbono 14 é um elemento radioativo utilizado para datar fósseis. Isso é, saber o tempo que se passou desde sua morte. Sua meia-vida, né, é o tempo que a substância se dissolve, some no ar, enfim, é de 5.568 anos. Na verdade, se decompõe, né? A meia-vida ela leva 5.568 anos para se decompor. Então, a meia-vida é 5.568 anos e o decaimento é dado por essa equação. Então, x é o número de meia-vidas. Então, olha só como fica o gráfico. Então, se você tem uma certa quantidade de substância, né, considerando essa função, né, ela vai levar aproximadamente 8 meia-vidas para sumir. Né? Como cada meia-vida corresponde a 5.568 anos, isso vai levar mais de 40 mil anos. Né? Mais de 40 mil anos. Quase 50 mil anos. Então, aqui você tem, para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, você vai calculando o valor do y. Né? Para x igual a 1, por exemplo, vai estar aqui, se você substituir aqui, aí você vai calcular, você vai ter um y aqui. Para x igual a 2, vai ser 0,25, e assim por diante. Então, observe que o gráfico agora, a variação não é mais constante. Né? Essa variação vai diminuindo com o aumento dos valores de x. Nesse caso, essa reta era crescente, nesse caso, essa função ela é decrescente, tá? Porque quando você aumenta o x, o y vai diminuindo. Aqui não, nesse primeiro caso, quando a gente aumenta o x, o y vai aumentando. Então, aí um exemplo de cada, só para a gente ver a diferença. Ó. Se a gente comparar aqui, ó, a diferença entre dois termos consecutivos aqui, ó,
é sempre 0,75. Aqui não. Daqui para cá variou 0,25, daqui para cá variou 0,125, daqui para cá variou 0,0625. Então, veja, como ela é decrescente, a variação vai se alterando e vai sendo cada vez menor. A variação que eu falo é a diferença entre dois termos consecutivos aqui, considerando que aqui a gente sempre tem uma unidade entre eles. Bom, pois não, Professor, pode falar. o senhor pode dar um exemplo de novo dessa. Um exemplo assim, falando que x é 1 para ver esse resultado, como se deu. Jogando na fórmula. Calculando aqui? Sim, É, só para é, entender é, melhor. tá, eu vou pegar um outro exemplo, porque aqui é mais difícil calcular, porque é uma função de base E, né? Para calcular, o bom aqui é pegar uma calculadora e fazer a conta, tá? Eu vou Tá pegar um bom. exemplo mais simples, ó. Vou pegar um exemplo mais simples. Deixa eu colocar aqui. Se a gente pegar uma função assim, ó, mais fácil de calcular, tá? Deixa eu ver. Se a gente pegar f de x igual a 2 elevado a x, por exemplo, que aí fica fácil de fazer a conta. Opa. Vamos fazer esse gráfico aqui, tá? Então veja. Por que essa função é uma função exponencial? Eu estou associando duas grandezas, x e f de x, que poderia ser y, né, através de uma função exponencial. Por que é função exponencial? Porque o y aqui, a imagem, é igual a uma potência, né, onde o expoente é a variável independente, é o x. Então é 2 elevado a x. Aí eu vou fazer uma tabelinha assim, ó, vou copiar essa tabela aqui. Para fazer o gráfico, gente, de qualquer função, vocês sempre fazem uma tabelinha dessa, porque aí vocês pegam valores de x e vão calculando o y. Eu vou até começar do zero aqui, ó. Vou botar 0, 1, 2. Eu poderia até colocar uns números negativos, ó. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por exemplo. Vamos começar do zero. Quanto vale o y? O y é o f de x. Se o x for zero, qual é a imagem se o x for zero? É 1. Seria 0. Quanto é 2 elevado a zero? É 1, É 1. 1. É 1, né? 2 elevado a zero é 1. Tá? 2 elevado a menos 1. Eu vou pegar o primeiro valor positivo. Quanto que é 2 elevado a 1? Se o x for 1, quanto é 2 elevado a 1? 2. Se o x for 2, 2 ao quadrado dá quanto? 4. 4. Se o x for menos 1, quanto é 2 elevado a menos 1? 1 sobre 2. Menos 1 2. sobre 2. Isso, muito bem. Ó. Porque o expoente negativo ele faz com que a gente inverta a base. Tá? Então vai ficar 1 sobre 2. E o x for menos 2? 1 sobre 4. 1 sobre 4. Muito bem. Tá? Porque aí é o inverso, então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Por isso fica 1 sobre 4. Pronto. Então, com esses pontos aqui, eu consigo fazer meu gráfico. Ó. Deixa eu colocar aqui um plano cartesiano. Deixa eu colocar mais para cá assim. Vou colocar assim. Mais ou menos aqui. Assim. Deixa eu fazer o seguinte.
Então, mais ou menos, tá, gente? Ó, coloquei aqui assim. Agora eu vou colocar aqui, ó, o 4. Deixa eu botar aqui no... E... colocando aqui mais ou menos assim, ó. 4, 2, 1. Ok, mais ou menos, tá? Ó. Então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então vamos lá. Ó. Vou começar aqui. Ó. Se X for 0, o Y é 1. Tá? Então eu vou ter mais ou menos um ponto aqui assim. Ó. X é 0. Aqui assim. Deixa eu colocar já os números todos aqui, é mais fácil, né? Pronto. Então, aí eu vou colocar aqui no eixo Y o 4. Pronto. Então vamos lá, traçar agora. Ó. Então, se X for 0, o Y é 1. Deixa eu ver se eu consigo. Vai ficar esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou ver se eu tenho um xizinho aqui. Deixa eu ver se eu... O bom aqui era colocar uma bolinha, sei lá. Mais ou menos, eu vou colocar um X aqui, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu diminuir o tamanho. Ó, vou colocar esse X. Deixa eu botar no vermelho. Pronto. Então, ó, se X é 0, o Y é 1. Vai ser esse ponto aqui, ó. Acho que pode até aumentar um pouquinho. Tá bom? Então esse xzinho vai ser o ponto, tá? Ó. X é 0, tá nessa direção aqui. O Y é 1, tá aqui. Se x é 1, o y é 2. Ó. Então, se x é 1, tá nessa direção, o y é 2, tá nessa direção. Então, vai ficar aqui. Mais ou menos aqui assim. Tá? Então, ó, 1 e 2. Depois, se x é 2, o y é 4. Então, ó, 2 e 4. Então, vai estar mais ou menos aqui assim. Pronto, ó, x é 2, o y é 4. Depois eu vou pegar agora aqui, ó. Se x é menos 1 está nessa direção, né? O y vai ser meio. Mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui. E se o x for menos 2, está aqui, o y é um 4. Aqui. Pronto. Então, gente, ó,
Meu gráfico tem que passar por esses pontos aqui que estão com a letra X representada, né? Deixa eu ver se eu consigo traçar essa curva aí. É mais difícil agora traçar essa curva. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ó. O mouse é difícil, gente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo ir botando em pedacinhos assim. Certo. Poxa, como é que sai com isso aqui? A minha dificuldade agora é fazer essa curva. Professor, quando o senhor terminar de fazer aí a linha, Pode falar. tem como o senhor explicar aí o porquê deu 1/2 e 1/4? Porque não entendi muito bem, não. Não estou lembrado dessa regrinha. Tá, não explico. Gente, eu não vou ficar perdendo meu tempo que fazer a linha que eu não vou conseguir. Viu? Essa é uma limitação, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar segmentos de reta, mas eu vou chamar a atenção assim, não é reta, tá? Eu vou fazer assim, ó. Depois eu vou só explicar aqui. É que é um problema aqui realmente de não conseguir fazer o desenho, né? Deixa eu... Assim... Uma aproximação aqui, ó. Eu fiz, então só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui alguns segmentos de reta, agora que fique claro o seguinte, o gráfico não é reto, é uma curva, tá? Não é reto assim. Chamo atenção para isso. Isso aqui só é uma aproximação por conta dessa limitação do desenho. Tá? Então, aqui está o gráfico dessa função. Tá? A única observação, eu peço, né, que vocês compreendam que a minha dificuldade para fazer o desenho aqui por conta das ferramentas, mas o gráfico não é não são segmentos de reta, isso aqui seria uma curva, como essa curva aqui, ó, do desenho, tá vendo? É uma curva. Aqui deveria ser essa curva aqui, passando por esses pontos, tá bom? Mas como é que eu calculei esses valores? Eu substituí aqui nessa equação. Então, por exemplo, para x igual a menos 2, né? Então eu teria o quê? Teria isso aqui. Ficaria 2 elevado a menos 2. Aí, o que é 2 elevado a menos 2? 2 elevado a menos 2 é o inverso. Então, é 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Então, primeira coisa, quem é que perguntou como é que eu tinha calculado? Foi o Everton? Foi, professor. Isso. Tá. Olha, Everton, então vou explicando aqui. Ó. Se o x for menos 2, então eu vou substituir o x por menos 2, vai ficar 2 elevado a menos 2. Então é 1 sobre 2 ao quadrado. Por quê?
Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base para que ele fique positivo. Então, se eu passo isso aqui para o denominador, o expoente fica positivo. Certo? Até aqui? Entendi, Lembra disso? entendi, professor. Aí, isso aqui vai ser igual. Aí vai ficar 1 sobre 1 sobre 4. Bom? Aí o que é 1 sobre 4? Se a gente dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Se eu botar aqui, ó, isso é igual a 0,25. Então, por isso que aqui, ó, como aqui o y é 1, aqui é meio, e veja que quando o menos 2 aqui, ó, ficou aqui embaixo, que é o 0,25. Se eu pegar o menos 1 e fizer a mesma coisa, ó, vai ficar assim. Deixa eu ver. Fazer a mesma coisa agora com menos 1. Agora, se o x for menos 1, então vai ficar assim, né? 2 elevado a menos 1. Aí vai ficar, ó, o expoente é negativo, eu inverto a base para ele ficar positivo. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Aí vai ficar 2 elevado a 1 é 2, então fica 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a meio. Tá bom? Deu para entender, Bom, Everton? professor. Deu sim, deu sim. Tudo bem? Obrigado. Só para me sintonizar, o primeiro exemplo era linear e essa que você está dando também é exponencial, né? Esse aqui é uma função exponencial, gente. Ó. Certo. Como que a gente diferencia? É pela forma da equação. Veja, quando o x está no expoente, é uma função exponencial. Quando o x está multiplicando o número aqui, ó, é uma função do primeiro grau. Então, veja a diferença das equações. Aqui eu tenho uma função do primeiro grau. Ó, o x está multiplicando o 0,75. Aqui eu tenho uma função exponencial. Veja, o x está no expoente. Assim como nesse caso. Olha onde está o x. Ó. O x está no expoente aqui. Ó. Por isso que é uma função exponencial. Então, a variação ela vai ficando diferente. Ó. A cada uma unidade de x que eu vou aumentando, o meu y aumenta sempre cada vez mais. Ó. Daqui para cá aumentou 0,25, daqui para cá aumentou meio, daqui para cá aumentou 1, daqui para cá aumentou 2. Então veja que a variação ela vai sendo cada vez maior. Então aqui, a cada uma unidade de x, o y vai dobrando. Né? Na função exponencial, melhor, na função do primeiro grau, para cada variação de x, para cada unidade do x, a gente sempre tinha a mesma variação do y. A variação do y era constante. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Deu sim, professor. Bom, então vamos lá. Agora, a função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. Vai depender de quem? Vai depender da base. Tá? Então, de maneira geral, a gente representa uma função exponencial por essa equação aqui. Onde esse k é um número real qualquer, é uma constante, que está multiplicando essa potência. E a base, que é A, tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. Então, se essa base for menor que 0, quer dizer, se for um número negativo, essa função não vai ser uma função exponencial, vai ser um outro tipo de função. Então, para que você tenha uma função exponencial, essa base tem que ser maior que 0, tá? Para que você tenha aquele gráfico. Porque se a base fosse negativa, ia ficar uma parte em cima, uma parte embaixo, ia ficar alternando. Se o expoente fosse par, daria positivo. Se fosse ímpar, daria negativo. Então, você ia ter uma alternância. Então, não seria uma função. Ou não seria uma função exponencial, melhor dizer. Então, na função exponencial, a condição para que ela exista é que a base seja maior que 0 e diferente de 1. Então, esse A. O A é a base. Aí, o domínio dessa função
vai ser os reais. Por quê? O domínio é que valor que eu posso colocar no lugar do x? O expoente, gente, pode ser qualquer número. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser zero. Não existe nenhuma restrição. Então, como pode ser qualquer número, o domínio são os reais. A imagem são os reais positivos. Por quê? Porque qualquer que seja o expoente, como a base é positiva, então a gente vai ter uma função positiva. A imagem vai ser positiva. Por quê? Se a base é positiva, a gente viu que se o expoente for positivo, zero ou negativo, o resultado da potência é sempre positivo. Ó. É o que a gente fez aqui, ó, nesse exemplo. Acho que é aquela tabela. Sumiu daqui a tabela. Ah, tá aqui. Ó. Acho que tinha alguma animação aqui. Ah, aqui tem uma animação. Veja, ó. Eu tenho uma função exponencial. Então, o x pode ser qualquer número real. Pode ser negativo, pode ser zero, pode ser positivo. Quando eu substituo esses valores no lugar do x, o que, que eu tenho? Eu tenho sempre números positivos. Né? Por quê? Porque a base é positiva. Então, o resultado, a imagem é sempre positiva. Então, por isso que aqui, ó, a imagem são reais positivos. Então, a imagem é sempre maior que zero. Bom, isso considerando que K, que essa constante, é maior que zero. Bom, se você quiser inverter, né, passar esse gráfico para baixo, aí você muda o valor do K, porque se o K for negativo, aí você inverte o gráfico aqui para baixo. Bom, mas aí a gente tem uma diferenciação, né? Considerando essa definição aqui, a gente vai ter a função pode ser positiva ou negativa. Então, quando que a função é positiva? A função é positiva se a base for maior que 1. Desculpa, positiva não, crescente, né? Crescente. Ela é crescente ou decrescente. Tá? Então, se a base for maior que 1, a função vai ser crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, quer dizer, se ela for menor que 1, e pela definição ela é maior que 0, então se ela estiver entre 0 e 1, a função vai ser decrescente. Tá? Então, a função pode ser crescente ou decrescente. Bom, então, função exponencial, né? Quem define se ela é crescente ou decrescente é esta base aqui, ó, a base. Ela é sempre maior que zero. Então, se a base for maior que 1, ela é crescente. Se a base for menor que 1, ela é decrescente. Então, crescente significa o quê? Se você pegar dois valores de x, x1 e x2, tal que x1 é menor que x2, então a imagem de x1 vai ser menor que a imagem de x2. Se ela for decrescente, então se a gente pegar dois valores de x, x1 e x2, então se x1 é menor que x2, então a imagem de x1 será maior que a imagem de x2. Então é fácil, olhando no gráfico, aqui ela está crescendo. Conforme você aumenta o x, a imagem aumenta. Aqui ela está decrescendo. Tá? Então ela pode ser crescente ou decrescente. Então veja só, esse primeiro exemplo é interessante para a gente identificar, né? Qual a diferença da função linear e da exponencial. Então vamos olhar essas tabelinhas aqui. Deixa eu copiar aqui. Vamos começar por essa primeira. Deixa eu ver se eu consigo apagar esses desenhos. Porque quando eu copiei essa figura, eu coloquei uma figura só. Mas deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu copiar ela aqui para eu apagar só. Ficar só com a primeira figura, quer ver? Vamos lá, ó. Eu quero saber, gente, se essa função f de x, né, que tem esses pontos representados na tabela, se ela é uma função linear ou exponencial, ou às vezes não é nem linear nem exponencial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se as variações obedecem a alguma regra. Né? Então, se a função for linear,
as taxas de variação são constantes. Tá? Então vamos comparar. Então, se eu pegar aqui, ó, do 0 para o 1, tá? Se eu pegar x igual a 0 até x igual a 1. Deixa eu colocar aqui. Está. Então, vou colocar de 0 a 1. Então, vou. Bom, vou calcular o delta y sobre delta x. Bom, então vamos lá. Nesse intervalo de 0 a 1, gente. Ó, quando eu falo delta y, eu estou falando na variação do y. Então, eu vou pegar o y maior, o y de x igual a 1, menos o y menor. Então, vai ficar 25,4 menos 21. E depois eu vou pegar o x igual a 1 menos o x igual a 0. Então, vai ficar 1 menos 0. Então, o que é isso? Isso aqui é uma taxa de variação. Delta y sobre delta x é uma taxa de variação. Isso vai dar quanto? 25,4 menos 21. Deixa eu aumentar essa letra que está pequenininha, né? 4,4. 4,4. Muito bem. 4,4. Dividido por quanto? 1 menos 0? Por 1. 1. Certo? Então, 4,4 dividido por 1 dá 4,4. Então, nesse intervalo de 0 até 1, a taxa de variação é igual a 4,4. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o intervalo de 1 para 2. Então, agora eu vou pegar de 1 para 2. Então, eu vou calcular o delta y sobre delta x. Então, eu vou calcular a taxa de variação agora considerando esse intervalo. Então, eu vou pegar 37,8 menos 25,4. Aí eu vou pegar 2 menos 1. Vamos calcular agora. Quanto dá 37,8 menos 25,4? 12,4. 12,4. 12,4. E 2 menos 1? 1. 1. Então, 12,4 dividido por 1, 12,4. Então, pergunto a vocês. Essa função representada por essa tabela é uma função linear? Não. Não, Por que não? Exponencial. Por que não é linear? porque os números não é constante. Isso, ó, perfeito, é isso mesmo. Ó. A função linear, gente, né, tem taxa de variação constante. Então, se você pegar dois intervalos diferentes com a mesma variação para x, você tem que ter a mesma variação para y. Então, a taxa de variação tem que ser constante. Então, aqui as taxas de variação ó, são diferentes. No caso aí, professor, vai ser uma função crescente, não é isso? Essa função é crescente, é perfeito. Ela é crescente, mas ela não é linear. Porque sobe muito do intervalo para outro. Isso mesmo. Porque essas taxas de variação, elas são diferentes. A função linear tem taxa de variação constante. Então, aqui eu já descobri que ela não é linear. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Como essas taxas de variação não são diferentes, né? Vou colocar assim. A função não
é linear. Tá bom? Vou até colocar em vermelho aqui, assim, para destacar. Pronto. Aí vamos agora verificar se a função é exponencial. Tá? Então, para a função ser exponencial, eu agora vou ter que comparar se a razão entre elas é constante. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, dividir 25,4 por 21, será que dá o mesmo resultado que dividir 37,8 por 25,4? Então, vamos lá. Agora eu vou testar se ela é constante. Então, vou pegar agora aqui outra equação. Vou botar aqui embaixo. Pronto. Então, eu coloquei esse igual aqui, mas eu quero verificar. Eu posso até colocar assim uma interrogação aqui, ó. Será que essas razões são iguais? Ó, o que eu faço? Se esta função for exponencial, existe uma razão que, quando eu multiplico 21 por essa razão, dá 25,4. Aí, quando eu multiplico 25,4 por essa razão, vai dar 37,8. Então, as razões entre duas imagens consecutivas são constantes. Então, vamos verificar isso? Façam essa divisão aqui. Ó. Quanto que dá 25,4 dividido por 21? Peguei alguém na calculadora e faz a divisão aí pra gente. 1,2 aproximadamente. 1,2? 1,2. Agora divide 37,8 por 25,4. 1,47, 1,4. 1,47, vou dar 1,5. Vocês concordam que essas razões são diferentes? Ó, eu vou até usar o símbolo aqui de diferente, né? Tá? Então, o que eu concluí? Eu concluí que a razão entre esses dois números é diferente da razão entre esses dois. Então, quer dizer, a taxa de crescimento aqui não é a mesma, né? Bom, então, essa função também não é exponencial. Vou copiar aqui, ó. A função também não é exponencial. Então, essa função não é nem linear e nem exponencial. Bom, essa primeira. Vamos para o segundo caso. Ó. Vou pegar agora o segundo caso. Deixa eu copiar isso aqui. Vou testar agora essa função G. Tá? Então, veja só, essa função G. Será que ela é linear? Então, eu vou começar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou até copiar aqui. Ó. Copiar aqui. Só que agora eu vou pegar de -1 até 0. Eu posso pegar de 0 até 1 também, não tem problema. Se eu quiser. Vou pegar de 0 até 1. Tá? Então, aí eu vou calcular ΔY por ΔX. Bom, então, vamos lá. De 0 até 1 vai ser daqui para cá. Então, eu vou pegar 9,036 menos 15,06. E aí, aqui vai ser 1 menos 0. Pronto. Então, vai dar.
Faz a conta aí. 9,036 menos 15,06. Deixa eu ver aqui minha calculadora. Professor, Oi? 6,024. 6,024. Muito bem. Aí dividido por 1, então vai dar 6,024. Muito bem. Aí vamos agora calcular a taxa de variação de 1 para 2. Então aqui vai ficar 2 menos 1. Aqui vai ficar 5,4216 menos 9,036. Aí essa diferença agora dá quanto? Opa, essa diferença aqui é negativa, né? Desculpa, ó, aqui é negativo, gente, certo? Porque é 9 menos 15, ó, é menos 6,024. E aqui dá quanto, gente? Faz essa conta agora, ó. Menos 3,6144. Então aqui vai dar menos 3,644. Aí eu pergunto a vocês, olhando para esses resultados, essa função g, ela é uma função linear? Não. Por que não? Eu acho que, nesse caso, ela vai ser uma exponencial decrescente. Mas por que ela não é linear? Porque os números não estão constantes. Isso, ó. Então, primeira característica da função linear, a taxa de variação ela tem que ser constante. Tá? Então, se você pegar dois intervalos de x de mesma amplitude, você tem que ter a mesma taxa de variação. Tá? A taxa de variação tem que ser constante. Então, aqui, ó, como as taxas de variação, vou copiar aqui, não são constantes, então eu não tenho a função linear. Tá bom? Então, se eu pegar delta y por delta x, tem que ser constante. Tá? Aqui deu diferente. Então, não é linear. Vou verificar se é exponencial. Então, para verificar se é exponencial, deixa eu copiar aqui, eu vou verificar isso aqui. Ó. Vou verificar se as razões entre números consecutivos são iguais. Então, vou pegar aqui, ó, 15,06. Vou dividir, opa, é 15. Vou dividir por 25,1. E depois eu vou pegar o 9,036 dividido por 15,06. Então, será que essas razões são iguais? Tá? Fiz isso dividido por isso dividido por isso. Será que são iguais? Vamos fazer a conta? 15,06 dividido por 25,1 dá quanto? 0,71. 0,71? Tem certeza? O meu dá 0,6. O meu dá 0,6 também. Verifica aí. Ó, é 15,06 dividido por 25,1. Ah, não, errei os números, professor. Desculpa. Tá. Tudo bem. Não, sem problema. Agora faz essa segunda continha aí pra gente. Ó. 9,036 dividido por 15,06. 0,6 também. 0,6 também. Então, veja que aqui são iguais, né? Bom? Então, gente,
Bom, mas será que... Vamos conferir agora essa aqui, ó. Eu dividi, né? Essa por essa, eu dividi essa por essa. Vamos dividir agora, ó. Vou fazer essa outra. Eu fizer essa outra razão aqui, ó. 5,4216 dividido por 9,036. Será que também dá 0,6? Verifiquem aí. 0,6 também. 0,6 também. Então, gente, o que isto significa? Significa o seguinte: se eu pegar 25,1 e multiplicar por 0,6, vai dar 15,06. Se eu pegar 15,06 vezes 0,6, vai dar 9,036. Se eu pegar 9,036 vezes 0,6, vai dar 5,4216. Então, aqui eu tenho uma função em que existe uma razão constante. Então, essa função é uma função exponencial. Como as razões são iguais, a função é exponencial. Bom, no terceiro caso, a gente vai ter uma função linear. Quer ver? Vou mostrar por quê. Ó. Essa função linear. Eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer direto, tá? Se eu fizer, ó, de 2 para 0, a variação do x é 2 e a variação do y é 3. No caso negativo, é menos 3. Então vai dar menos 3 sobre 2, ó, dá menos 3 meios. Se eu pego de 2 para 4, então mesma coisa, ó, vai dar menos 3 dividido por 2, ó, dá menos 3 meios. Se eu faço 18 menos 21, então menos 3 dividido por 2. Então veja que a taxa de variação é sempre igual a menos 3 meios. Então essa função é uma função linear. Vou escrever aqui, ó. Igual a menos 3 meios. Menos 3 meios é a taxa média de variação. Bom, então, se você calcular a taxa de variação usando qualquer par de pontos, você vai encontrar sempre o mesmo valor. Por isso que essa função, então, é linear. Bom, então, esse primeiro exemplo é para diferenciar bem uma função linear de uma exponencial, gente. Tá? Então, a linear, a taxa de variação é constante. Na exponencial, não. Ela vai sendo cada vez maior ou menor, a depender se a função é crescente ou decrescente. Essa função linear, ela é decrescente. Pois não, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que... Professor, só da razão. Eu tenho uma dúvida. Como que eu calculei esse menos 3 meios? Não, é da anterior. Como que eu cheguei nesse 0,6? Quando a razão for igual, é exponencial. Isso. Aí a pessoa tem que fazer do tipo, a partir do 0 para o menos 1 e do 0 para 1. É tipo, porque aqui o senhor fez. Isso. Eu fiz aqui, ó. Primeiro eu fui verificar se era linear. Então eu fui calcular a taxa de variação e percebi que são diferentes. Então eu já sei que não é linear. Aí eu fui verificar. Para ser exponencial, eu fui verificar o quê? A razão, se as razões entre números consecutivos são iguais. Então eu peguei do 0 para o menos 1, eu dividi esse por esse. Encontrei essa razão. Depois do 0 para o 1, eu dividi esse por esse. Eu encontrei essa razão. Depois, do 1 para 2, eu dividi esse por esse. Encontrei essa razão. Então eu vou dividir as imagens, tá vendo? Aí eu vou verificar, elas são iguais? São iguais. 0,6. Então
É exponencial. Entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Nada. Mais alguma dúvida, gente, aí, nessa parte? Ok? Então, acho que vamos seguir. Bom, então, gente, a função exponencial, né? Uma Professor, função... Pois não. faltou achar a fórmula das funções. Ah, sim, ele pedia para achar a fórmula. Muito bem. Bem lembrado. Então, veja só. Ó, achar a fórmula da função. Vou começar por essa aqui. A função exponencial, qual é a fórmula da função? Então, a função exponencial é sempre uma função do tipo y igual a x mais b. Deixa eu ampliar aqui a letra. Aqui. Bom, então eu preciso encontrar o a e o b. Né? Como o a é a taxa média de variação, que é menos 3/2. A gente encontrou aqui. Então eu já sei que o a é menos 3/2. Então, se eu for copiar aqui... Vou colocar na forma de fração, fica melhor. Aí fica faltando achar o B. O que é o B? Se vocês lembrarem, o B é o coeficiente linear. Né? É o valor do y quando a reta cota o eixo o eixo y. Então, se o x é 0, o y é 27. Então, se eu substituir isso aqui, não, se o x é 0, aqui vai ficar 0, o y vai ser igual a 27. Então, b vai ser igual a 27. Então, se eu copiar aqui, o b vai ser igual a 27. Eu fiz direto, tá, gente? Ó, não sei se deu para entender aqui. O a é a taxa média de variação, que é menos 3/2, que na função linear é constante. Eu já substituí aqui. O b, eu posso usar um desses pontos. Então, se eu pegar o que x é 0, fica fácil de calcular, ó, porque se x é 0, a imagem, que é o y, é 27. Então, ó, se x for 0, 0 vezes menos 3/2, isso aqui vai dar 0. Aí o y vai ser igual a 27, então vai ficar b igual a 27. Tá? Então, ó, o b vai ser 27, por isso que eu substituí aqui. Então, essa é a função do primeiro grau, representada por essa tabela. No caso da função exponencial, que era essa aqui, né? Como que a gente faz? Então, vou pegar agora aqui uma outra equação. A função exponencial ela é da forma y igual a k vezes a elevado a x vezes a elevado a x. Assim. Então, veja, ó, a função do primeiro grau, gente, ela tem sempre esse formato aqui, ó. A função exponencial, ela tem sempre esse formato aqui. Então, agora a gente vai definir o k e o a. Tá? Então, vamos lá. Para definir o k, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Quando x é 0, a imagem, que é o y, é 15,06. Então, se eu pegar esse ponto e substituir aqui, ó, o que vai acontecer? O x é 0. Então, qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1. Então, vocês concordam que se o x for 0, esse a elevado a 0 vai ser 1. Então, 1 vezes k vai dar k. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter... deixa eu ver aqui. Talvez fique melhor eu fazer o seguinte. Eu vou colocar para cá, gente. Ó, só em termos de organização. Aqui, ó. Depois eu coloco uns traços aqui. Então, eu substituí esse ponto aqui e descobri o seguinte. Que o k
vai ser igual a 15,06. Tá? Vou repetir. Ó. O que, que eu fiz? Eu peguei esse ponto em que x é 0, substituí aqui, ó, x é 0. Aí ficou a elevado a 0 deu 1. Então, 1 vezes k vai ficar k. Bom, mas quando o x é 0, a imagem é 15,06. Então, o y é igual a 15,06. Tá? Então, com isso, eu descobri o valor do k. Então, olha como ficou a minha equação. A minha equação ficou assim. Ó. 15,06 vezes a elevado a x. Bom, aí eu preciso agora descobrir o valor do a. Esse a é essa constante aqui, né? Na verdade, é essa razão. O a é esse número que a gente, quando vai multiplicando um número pela razão, a gente vai obtendo o seguinte. Então, nesse caso, como a gente já tinha feito essa conta aqui, o a é 0,06. Se você não lembrar disso, é só substituir aqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, substituir aqui por 1. Então vai ficar a elevado a 1, certo? Aí o y vai ser igual a 9,036. Então aí vai ficar assim, ó. Quer ver se eu substituir? Porque eu não lembrasse disso, né? Eu ia pegar um ponto e substituo aqui. Então o x é 1, desculpa. O x é 1 e o y é 9,036. Então, veja. Aí, ó, eu resolvendo essa equação, eu acho A. Veja que A elevado a 1 dá A. Aí eu passo esse 15 para cá dividindo. Então, vai ficar 9,036 dividido por 15,06. Né? Então, ó, vai dar exatamente isso aqui, que a gente já fez a conta. É 0,6. Então, daqui eu acho que o A é 0,6. O A é 0,6. Então, a minha equação vai ficar assim. (15,06 vezes 0,6 elevado a x. Pronto, tá? Essa é a minha função que representa aqui a função g. Bom? Então a gente achou. Essa primeira eu não vou achar porque essa função não é nem exponencial e nem linear. Eu vou deixar, eu vou só me concentrar aqui nessas duas funções. Essa aqui é exponencial e essa que é linear. Então observem que, como essa taxa de variação é negativa, essa função aqui ela é decrescente. Tá? Se eu fosse fazer o gráfico, ela ia ser decrescente, assim. Por quê? Porque quando a gente aumenta o x, o y está diminuindo. A mesma coisa acontece aqui. Como a base é menor que 1, essa função exponencial ela é decrescente. O gráfico é assim, decrescente. Então, essas duas funções do exemplo são decrescentes. Bom, uma função exponencial, gente, importante é a função de base E. Tá? A base é um número irracional, chamado de constante de Euler. Ela vale aproximadamente 2,71. Deixa eu colocar isso aqui. Ó. É um número irracional que vale aproximadamente 2,71. É uma constante chamada de constante de Euler. Essa constante é importante, né? A gente tem várias aplicações porque a gente utiliza ela para resolver equações exponenciais ou para resolver logaritmos. Tem um logaritmo aí chamado logaritmo natural, é o LN, né, que é o logaritmo de base E. Então vocês vão se deparar muito aí ao longo do curso com esse número E. Então aí, só lembrar que o E é um número irracional que vale aproximadamente 2,71. Como ele é 2,71, veja, ele é maior que 1. Então, se você tiver uma potência, ou melhor, uma função exponencial de base E, né, essa função vai ser crescente. Né? Crescente. Por quê? Porque a base é maior que 1.
Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Aqui tem um exemplo 2 que eu não vou fazer agora, eu vou pular, porque ele é parecido com aquele exemplo que eu fiz lá no começo, com esse exemplo aqui, ó. Eu fiz, ó, f de x igual a 2 elevado a x e eu construí esse gráfico. Esse exemplo 2 é parecido, né? Para fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Tá? E depois 2 a menos x é a mesma coisa, é só fazer uma tabelinha. Eu deixo aí para vocês, depois vocês podem fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me falam. Vamos fazer o exemplo 3, para a gente terminar essa primeira parte e depois passar a falar dos logaritmos, tá? Então vamos fazer esse exemplo 3 aqui. Eu vou pular o 2, eu vou deixar o exemplo 3. Fazer o 3. Tirar isso aqui. Então vamos lá. Uma cultura de bactérias começa com 500 indivíduos e dobra de tamanho a cada meia hora. Então dobra. Ó. Então você começa com 500. Daqui meia hora você vai ter quantos indivíduos? 1000. 1000. 1000. E daqui uma hora? 2000. 2000. E daqui uma hora e meia? 4000. 4000, certo? Então vai dobrando, perfeito, ok? Então ele pergunta, ó, quantas bactérias existem após 3 horas? Depois, quantas bactérias existem após T horas? E assim por diante. Então vamos fazer uma tabelinha aí com o que a gente estava falando, né? Ó. Vou botar assim, inserir tabela. Vou botar assim. Eu posso botar eu vou botar assim, ó, o tempo e eu vou botar aqui F de T. F de T vai ser o número de bactérias, tá? Então, eu vou botar aqui assim, ó. Deixa eu escrever aqui. T. O tempo. Eu posso marcar o tempo em horas, em minutos, a unidade que eu quiser. Vou colocar em minutos. E F de T é o número de bactérias. No instante T. Ou melhor, no instante acho que é melhor colocar assim, o número de bactérias após T minutos, é melhor. Após T minutos. Pronto. Fazer assim. Bota aqui vermelhos. Pronto. Então, olha, gente. Aqui, então, ó, T é o tempo e F de T é o número de bactérias. Então, eu vou colocar tempo igual a 0. Opa. E depois eu vou colocar. Como está em minutos, eu vou colocar de meia hora, então 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, que cada meia hora corresponde a 30 minutos. Eu poderia, se eu colocar aqui o T em horas, aí eu posso colocar 0, meia, uma, tanto faz, tá? Do jeito que vocês preferirem. Vou deixar assim. 120, 150, 180. Esse T é minúsculo. Agora vamos colocar F de T. Então, no T igual a 0, eu tenho 500 bactérias. Passado meia hora, eu tenho 1000 bactérias. Passado uma hora, 2000 bactérias. Como você estava falando, dobra a cada 30 minutos, né? Dobra a cada meia hora, certo? Então, primeira pergunta: quantas bactérias a gente tem após 3 horas?
3 horas corresponde a quantos minutos, gente? 180. Então, quantas bactérias eu tenho após 3 horas? 32 mil. Perfeito. 32 mil. Perfeito. Ó, se eu completar aqui é 16, aqui 32, né? Então, quantas bactérias após 3 horas? Vou colocar aqui assim, ó. Então, após 3 horas, eu tenho 32 mil bactérias. Ok? E após T horas? T horas. Agora, veja só. Aqui eu coloquei o T em minutos, né? Se eu colocasse o T em horas? Em horas. Em horas. Então, eu vou colocar em horas. Horas. Aí é 0 horas, aí meia hora, né? Meia hora. Aí eu ia ter aqui 1 hora e meia, né? Opa, aqui é 1 hora e meia. 1 hora e meia, 3 e meia, né? 2 horas. 2 horas e meia. E 3 horas, tá? Bom, e 4 horas, gente? O que eu iria fazer? Então, veja só. Eu poderia continuar aqui, né? Eu poderia acrescentar mais 2 linhas. Poderia colocar aqui 3,5 é 7,5 e depois 4 horas. Aí aqui ia ficar 64 e aqui 128. Então eu teria a resposta aqui, né? Ah, não, mas ele não quer 4 horas. Oxe. Ele quer T horas, né? Então não, nem adianta eu colocar. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa aqui. Ele quer em T horas. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma fórmula, né? Eu preciso de uma fórmula para colocar em T horas. Eu pergunto a vocês, essa função aqui, né? F de T, que é o número de bactérias, é uma função de que tipo? Vocês acham que é uma função linear? Não. Por que não? A variação não é constante. Muito bem. A variação não é constante, ó. Daqui para cá eu tenho uma variação de 500 unidades, daqui para cá de 1.000 unidades. Então não é constante. Tá? Então não é linear. Muito bem. Então, será que ela é exponencial? A razão entre os números consecutivos é constante? Sim. Sim. Quanto vale essa razão? 0,5. Não, porque a razão ela está crescendo. O 0,5 não está errado, tá? Se você pegar aqui, ó, 500 dividido por 1.000, 0,5. 1.000 dividido por 2, 0,5. Ok. Só que como ela está crescendo, a razão tem que ser maior que 1. Normalmente a gente calcula assim, a gente pega o 1.000 dividido por 500, 2.000 dividido por 1.000, tá? E aí a razão vai ser 2. Veja, dobro, o 2 é o inverso de 0,5. Por isso que quando ele diz assim, que dobra a cada meia hora, por isso que a razão é 2. Então, a gente tem uma função exponencial. Eu posso representar essa função exponencial por uma equação do tipo y igual a k vezes a elevado a x. Então, a função exponencial ela sempre vai ser uma equação desse tipo. No caso, quanto vale o A, gente? 2. O A vale 2, porque está dobrando, né? Como está dobrando, então a razão é 2. Então o A vale 2. E o K vale quanto? 500. 500. Isso, perfeito. K é 500. Tá? Só tem uma coisinha aqui, ó. Como ele dobra a cada meia hora, então a gente precisa colocar um meio aqui. Eu poderia acrescentar aqui ainda, ó,
um alfa, por exemplo. Professor, por que o K seria 500? Tá, eu já explico já, só um minuto. Só deixa eu colocar aqui um alfa. Aqui, assim. Poder acrescentar aqui esse alfa vezes x. O K é o 500 porque, ó, se t for zero, vamos substituir aqui por zero. Vai ficar a elevado a zero, que é 1. Aí 1 vezes k vai dar k, que é igual a 500, ó, porque o y é 500. Então, o k é esse valor inicial aqui, ó. Tá bom? Tá bom. Então, vai ficar assim, ó. Se eu copiar aqui, o k é o 500. Opa, espera aí. É o 500. O a é o 2, né, que dobra. Vou colocar aqui uma multiplicação aqui. Então, ó, 500 vezes 2. Por que eu coloquei esse... Ó, eu coloquei esse alfa aqui só para dizer para você o seguinte, ó. Se ele dobrasse a cada hora, ia ser 2 elevado a x. Como ele dobra a cada meia hora, eu preciso dividir esse expoente aqui por 2. Por isso que eu coloquei esse alfa aqui. Tá? Então, é x sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Tá? Esse expoente está sendo dividido por 2 por conta que ele dobra a cada meia hora. Bom, então, eu tenho essa função exponencial. Aí, o que eu quero? Eu quero calcular quantas bactérias tem após t horas. Né? Então, ó, se eu fosse utilizar essa fórmula para 3 horas, então... Gente, espera aí, desculpa, eu acho que eu fiz errado. Como é meio... Eu acho que em vez de dividir por 2... eu fiz errado aqui, desculpa. Em vez de dividir por 2 aqui, ó, eu tenho que multiplicar por 2. O alfa é 2. Não dividido por 2. Por quê? Ó? Vou mostrar para vocês por quê. Se a gente pegar para t igual a meio, ó, eu substituir aqui, vai ficar 2 vezes meio, fica 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes 500 vai dar 1.000 que está aqui. Para t igual a 1, né? O t aqui é o x. Ó, então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 500 vai dar 2.000. Para t igual a 3 meios. Então, 2 vezes 3 meios é 3. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 5, 4.000. E assim por diante. Então, para t horas, eu vou ter 500 vezes 2 elevado a 2t. Então, vou botar esse resultado aqui assim. Então, se eu usar essa equação, após t horas, né, eu vou ter 500 vezes 2 elevado a 2t. Aí, depois na letra C, quantas bactérias existem em 40 minutos? Em 40 minutos. Então, em 40 minutos, gente, eu vou ter o quê? Eu vou ter que transformar minutos para horas, né? Como que eu transformo 40 minutos para horas? Divide por 60. Divide por 60. Quanto que dá 40 minutos dividido por 60? É uma dízima de 0,6. Certo. Então vai dar 4 sobre 6, dá 2 terços, tá? Vou botar assim, ó, 2 terços em horas. Então, como eu deixei aqui o tempo em horas, eu preciso transformar esses 40 minutos em horas. E aí é só substituir aqui. Então, o y é o número de bactérias. Essa minha função dá o número de bactérias após t horas. Então, eu vou ter 500 vezes 2 elevado a 2t, onde t é 2 terços. Então, é 2 vezes 2 terços. 2 terços.
Isso vai dar 500 vezes 2 elevado a 4/3. Aí vamos fazer a conta? Vou fazer aqui, ó. Vou pegar uma calculadora, tá? Porque isso aqui vai dar raiz cúbica de 2/4, né? Que vai dar 2 vezes raiz cúbica de 2. Então vai dar um número quebrado. Deixa eu botar aqui, eu vou fazer na calculadora. Então vai ficar raiz cúbica de 2/4, que é 16, vezes 500. Então isso aqui vai dar 1.200, aproximadamente, eu arredondei, 1.260 bactérias. Bom, então eu fiz essa conta na calculadora, tá, gente? Porque isso aqui é raiz cúbica de 2/4. Então é raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 2, vezes raiz cúbica de 2. Aí 2 vezes 500 dá 1.000 vezes raiz cúbica de 2. Aí eu fiz na calculadora. Então achei que isso aqui é igual a 1.260 bactérias. Para traçar o gráfico, eu não vou traçar o gráfico agora não, mas aí eu deixo para vocês fazerem depois. É só pegar, né, esses pares que estão aqui e botar no plano, né? Aí vai ser uma função crescente, porque o A é positivo, né? É uma função exponencial crescente. O gráfico é parecido com esse aqui, né? Vai ser crescente aqui, ó. Só que quando o x é zero, quando o tempo é zero, aqui vai ser 500. Então aqui vai ser 500. Bom, esse é o gráfico. Bom, gente, alguma dúvida aqui, gente? Uma corridinha aí, mas antes de a gente continuar. O gráfico aqui é mais chato de fazer, né? Por conta fazer essa curva aqui com o mouse, eu não consigo. Tem um site que faz gráficos. Qual é o site? Se você puder, depois você coloca aqui o link aqui no chat, por favor. Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Que legal. Então deixa eu colocar aqui a função. Então deixa eu 500 vezes 2 elevado a 2x. Ele faz o gráfico com segmentos de reta, como eu fiz. Deixa eu projetar aqui para você, deixa eu mudar a apresentação. Então, eu coloquei aqui o gráfico, ó, usando essa ferramenta que o Gustavo compartilhou aqui no chat. Eu coloquei, a função é 500 vezes 2 elevado a 2x. Esse acento circunflexo a gente utiliza para representar potências. Tá? Então é 2 elevado a 2x. Aí eu botei, veja, é uma função exponencial crescente. Aqui no eixo Y ele colocou 500 mil, 400 mil, 300 mil, 200 mil, 100 mil. Então por isso que o 500 aqui, quando x é zero, quer dizer, quando o tempo é zero, é 500. Está pequenininho, está parecido. Porque aí, como aqui já é 100 mil, né, ele colocou. Aí depois de 2 horas, é 8 mil. Depois de 4 horas, você tem 128 mil bactérias. Em 5 horas, você tem 512 mil bactérias, né?
Só chama atenção porque o gráfico, na verdade, não é... O gráfico ele faz aqui com esses segmentos, mas, na verdade, não são os segmentos. É uma curva aqui, ó, que vai passando por esses pontos. Bom, mas é um esboço interessante aí do gráfico. Bom? Dúvidas, gente? Deu para entender, assim, de uma ideia geral e recordar o que é uma função exponencial? Alguma pergunta? Deu sim. Bem, ok. Então, na sequência, gente, eu vou falar de logaritmos, tá? Mas, assim, eu estou preocupado porque é muita coisa de não ficar muito atropelado. Como a gente tem ainda uma folga, né, no nosso cronograma, de repente eu posso deixar para falar de logaritmos semana que vem. Deixa eu ver, porque eu estou só preocupado para não ficar muito apertado e que é cansativo, não sei o que vocês acham. Deixa eu ver. A B2 vai ser quando, professor? A B2 é semana que vem, tá? Na semana que vem. Não, a B2 não, desculpa. A segunda avaliação, que ainda é a B1, é semana que vem. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, eu não vou continuar, porque eu tenho receio de ficar vomitando um monte de coisa e vocês depois não adianta também não assimilar. Aí é muito conteúdo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, ó, são 10h35, né? O ideal agora seria a gente fazer um intervalo para depois retomar com a parte de logaritmos. Mas, se fizer um intervalo agora, a gente vai voltar, vai faltar 20 minutos, eu não vou conseguir falar também de logaritmo. Então, eu prefiro parar por aqui e para a gente ver isso com calma, porque isso é um assunto muito importante, que vocês vão usar muito ao longo do curso. Então, não adianta a gente ver de maneira atropelada, né, para depois vocês terem dificuldade. Então, eu vou parar por aqui. Deixa eu parar a gravação. Mas, ó, só para deixar combinado. Então, na semana que vem, gente, nós temos uma segunda avaliação que vai completar com aquela primeira nota, as duas vão formar a AB1. Então, nessa segunda avaliação vai cair até aqui, vai cair até a parte de função exponencial. Aí logaritmo eu deixo para a próxima avaliação. Tá? Então cai até a parte de função exponencial. Então cai a introdução de funções que nós vimos, a função linear, né? Aquela questão de função par, função ímpar, as assimetrias, e a parte de função exponencial. Esses conteúdos, como eu falei para vocês, eles estão disponíveis naquele livro que eu passei o link para vocês, que é um e-book da UFMG, de matemática básica elementar. Então, vocês podem pegá-lo, dar uma olhada, fazer os exercícios. E aí a gente faz essa atividade na semana que vem, essa segunda atividade, para fechar a B1. Tá? E aí, na semana que vem, eu termino essa parte de logaritmos, e que aí eu deixo para cobrar na próxima avaliação. Combinado, gente? É melhor do que ficar atropelado e, enfim, não tem sentido. Alguma dúvida, gente? Pode falar, né? Quem não puder fazer essa atividade, né? Tem alguma outra forma já pensada? Não, veja só, não pensei não, porque assim, normalmente, né, eu estou pensando, até preciso conversar com a coordenação para saber como é que está sendo feito. Porque normalmente, quando não tem tempos normais, né, quando não tem prova, depois a gente tem a reavaliação, né? A reavaliação é uma prova substitutiva. Aí eu não tinha pensado assim, né? Se alguém tiver algum problema, por exemplo, de conexão, algum problema não puder fazer, eu não sei, não pensei como fazer, não. Mas aí eu vou pensar nesses casos excepcionais e aí depois eu dou um retorno para vocês, para ver como é que a gente vai fazer. Professor. Pois não. Bom dia. Aí, só para recapitular, semana que vem prova, nesse mesmo horário, a introdução de funções, a função linear, exponencial, vai ser pelo AVA mesmo? Isso, vai ser pelo AVA, no modelo que foi aquela primeira atividade, vai ser no mesmo formato. Né? Começando de 8h30,
eu vou ver, a depender do tipo das questões, eu vou elaborar aí nos próximos dias, eu aviso para vocês a duração. Mas vai ser naquele mesmo modelo, pelo AVA, para vocês fazerem. E aí o conteúdo dessa segunda avaliação é isso que você falou, é função linear, né? Função polinomial, né? Que é aquela função potência, e função exponencial, que a gente viu hoje. Vai até aí. E aí, acabando a avaliação na semana que vem, aí a gente vai ter mais um tempo para a gente terminar esse conteúdo de logaritmos, para que daí na outra semana eu começo a parte de derivadas e integrais. Tá, já, obrigado. Tá ok, professor. Então tá bom, gente. Eu já fiz um print aqui da tela, né? Eu vou registrar, para eu poder registrar a chamada, eu vou só interromper a gravação.